Graças e paz, amada igreja. De manhã falamos sobre Hebreus, capítulo 13, do 1 ao 6. E também eu falei, era para ter falado Esaú, e acabei falando Eliseu, mas é Esaú, aquele que chorou amargamente, mas já não tinha mais jeito, e aquele choro não foi choro de arrependimento, mas sim choro de remorso. Eu tinha falado Eliseu e Esaú, né? Só parece o nome, né? E a vida dos dois não tem nada a ver, graças a Deus. Mas sem mais delongas, meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13. Leremos a palavra de Deus do versículo 7 ao versículo 17. Hebreus 13, do 7 ao 17. Assim diz a suficiente palavra de Deus. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito que com isso se preocupavam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedeceis aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não com gemidos, porque isso não aproveita a vós outros. Amém? Curvemos nossas cabeças. Amado Deus, grandioso Pai, nós, mais uma vez, ó Deus, estamos aqui te pedindo, ó Deus, que o Senhor venha estar conduzindo esse momento, ó Deus, o ápice do culto, que é a pregação da palavra, o sermão. Ó Deus, reconhecemos a nossa pequenez, a nossa falta de preparo, a nossa fraqueza, ó Deus, a nossa incapacidade de produzir algo de bom, principalmente, ó Deus, quando se trata de questões espirituais. Mas nós também, ó Deus, confiamos e cremos e pedimos que o Teu Santo Espírito, ó Deus, esteja conduzindo. Ó Deus, que não venha eu a falar o que eu acho das minhas ideias, dos meus pensamentos, mas que o Teu Santo Espírito conduza, ó Deus. Que venha achar, ó Deus, guarida em cada um dos corações aqui. Que haja uma mudança, ó Deus, de atitude de cada um aqui, ó Deus. No sentido, ó Pai, de buscar sempre te servir como o Senhor quer e deve ser servido, ó Pai. Não conforme nossos achismos, não conforme nossos medos, não conforme aquilo que deduzimos, mas conforme a Tua palavra, ó Deus, que é viva e eficaz. Ó Pai amado, abre nossos ouvidos e olhos espirituais. Dá-nos, ó Deus, a graça de oferecer um culto, ó Deus,
que seja agradável a ti. Continua conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como falei, né, de manhã vamos continuar, só que agora não como estudo, e sim como um sermão, como a pregação da palavra. Hebreus versículo 7 e 8. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim de sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Meus irmãos, o autor de Hebreus, ele emprega o mesmo verbo que o apóstolo Paulo usa em 2 Timóteo 2,8. O apóstolo Paulo fala, lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado entre os mortos. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E aí, quando nós lembramos, e aí sabemos que foi Jeremias, né? Pelo menos a maioria aí dos estudiosos, a grande maioria, quase unanimidade, que foi Jeremias que de fato escreveu o livro de Lamentações, tanto é que em algumas Bíblias falam Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele lamenta sobre a situação do povo de Deus. Jeremias, ele lamenta sobre a situação da terra de Deus, que por causa de seus pecados é destruída e devastada. Mas ele traz à memória as misericórdias do Senhor que não tem fim, que se renovam a cada manhã. Jeremias espera no Senhor, que apesar de tudo que estava acontecendo, tinha uma promessa. Então ele fala, trago à memória o que me traz esperança. Foi ensinado, e aí o pastor falou aqui no último domingo, que a revelação, ela é contínua, né? Ela vai se desenvolvendo, não é de uma hora para outra. Desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, fala do Evangelho. A gente chama ali de proto-evangelho. Quando Deus fala que o filho da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Então, desde aquele momento, há essa expectativa, há essa esperança. E Jeremias fala, trago a memória que traz esperança. Oh, está tudo destruído. Estamos sendo escravos, estamos morrendo. Nós estamos sendo humilhados, derrotados. Mas eu trago a memória que me traz esperança. Ele esperava pelo Redentor. Essa era a esperança de Jeremias. E essa é a nossa esperança. Ele já veio. A nossa esperança já veio. Então, esse mesmo discurso que o autor de Hebreus, ele vai estar falando quando ele fala aqui de lembrar dos nossos guias. Eu pergunto, meus irmãos, o que é que te traz esperança? Responda para você mesmo. Mas hoje, o que é que te traz esperança? Nesse mundo onde estamos em uma transição, como falamos de manhã, onde muitas pessoas acabam se matando porque não vê esperança. O suicídio está aí porque a pessoa não vê esperança, porque ela confiou, ela teve esperança, e aí a gente entende isso como idolatria em outras coisas, em pessoas, em sucesso, em dinheiro, e quando essas coisas se perdem, essas coisas, esses ídolos, eles esfarelam, eles escorrem pelas mãos, eles acabam se matando, eles não veem mais sentido para viver. E com isso, nós trazemos o tema dessa mensagem, que é os deveres espirituais. Quais são os nossos deveres espirituais? E aí fala aqui o autor dos Hebreus, lembrai-vos dos vossos guias. Essa é a única vez, meus irmãos, que a Bíblia chama pastor de guia. Logo a gente entende que não é só pastor, ele chama guia, provavelmente também pode ser um diácono.
Nós temos ali, por enquanto, na igreja de Petrolândia, está sem pastor, mas tem um diácono na frente. Aquele diácono é o guia da igreja, por enquanto. Então, ele também pode se encaixar como também mestres. Mas também, talvez, aí eu digo talvez, o autor também esteja colocando aí os apóstolos. Porque é logo nos primeiros anos, depois da ressurreição de Cristo, é pouco tempo que essa carta é escrita. Então, ele chama guias, provavelmente também inclui os apóstolos. Mas, lembrado dos nossos guias, que guias são esses? Dos quais nos pregaram a palavra de Deus. Em outras palavras, traga à memória o que pode te dar esperança. Ou seja, traga à memória Cristo. Logo, lembre-se dos guias que pregavam a palavra de Deus. Observe que isso é muito importante, meus irmãos. Não é lembrar de qualquer guia, não é lembrar de qualquer pastor. Aqui é no passado, aqueles que já se foram. Mas é lembrar daqueles guias fiéis que pregavam a palavra de Deus. Pois ao lembrar daqueles que foram fiéis à palavra de Deus, está se lembrando do próprio Cristo crucificado. Quando nós nos lembramos, e aí, naquele tempo, como foi falado agora, ele provavelmente estariam falando dos apóstolos, mas também não somente apóstolos, mas pastores e líderes daquele tempo. Mas hoje nós temos vários homens de Deus que já não estão entre nós, mas que nós podemos lembrar deles. Não há, a gente às vezes vê algum, entre aspas, radicalismo, onde a pessoa, não, se não está fora da Bíblia, para mim não interessa, o importante é só a Bíblia. Claro, isso é só a Escritura, mas a Bíblia não fala que a gente deve negar a história da igreja. Nós temos que lembrar daqueles homens que foram fiéis à palavra de Deus. Nós temos lembrar aqui pelo menos, Spurgeon, é um pastor que já não está entre nós, mas nós podemos lembrar dele, porque ele pregava a palavra de Deus. Lembrar da vida dele, como foi. A.W. Pink e outros. Muitos nós devemos lembrar, não por eles em si, mas porque eles foram fiéis à palavra de Deus. Esses guias já morreram. Aqueles guias que o autor dos Hebreus fala para lembrar, já morreram, provavelmente martirizados por causa de Cristo. E eles não negaram a fé, mas foram fiéis até a morte. E a Bíblia fala aqui, o texto de Hebreus, considerando atentamente o fim da sua vida. Observe que há uma ênfase, considerando atentamente o fim da sua vida. Lembrar desses líderes, meus irmãos, mas devem, para tanto, olhar com cuidado para o fim da vida deles, pois é na hora do fim da vida que verificamos se de fato foi fiel à palavra de Deus. Assim sendo, imitai a fé que tiveram. Por que ele fala no fim? Porque se ele permanece até o fim, todo o histórico dele tende a ser bíblico, tende a ser saudável. Conhecemos, meus irmãos, alguns líderes que aparentemente iniciam fiéis. Aparentemente, eles iniciam fiéis à palavra de Deus, mas que no decorrer de sua vida a negam, ou negam nos últimos dias de vida, provando que sua fidelidade a Cristo era aparente. A esses não imiteis. A Bíblia fala, Jesus, ele cita várias parábolas, falando sobre o reino de Cristo, né, como é o reino do Senhor. E uma dessas parábolas é do joio e do trigo. O joio, ele vai parecer, ele aparentemente, ele é um servo de Deus. Mas no decorrer do desenvolvimento, ele vai mostrando que não é servo de Deus, é uma erva daninha. Então, muitas das vezes, nós conhecemos alguns, aí os irmãos podem parar e refletir do passado, que já morreram, que próximo do leito de morte, ele começa a ter doutrinas totalmente contrárias do que ele pregava. Outros, ainda na metade, aí no meio da sua vida
pastoral, ele começa a negar tudo aquilo que ele pregava no passado. Ele começa a relativizar a palavra de Deus. Ele dizia que a palavra de Deus era suficiente, que a palavra de Deus não continha erros. E de um tempo depois, como no estalar de Deus, ele começa a falar, não, a palavra de Deus ela contém erros, ela não é suficiente, Deus não é soberano. Ora, esses não imiteis. Não imiteis. Nem, eu digo, nem para eles olhareis, nem dei ouvidos. Mas vamos trazer, nesse momento, um estudo de caso. Está na Bíblia. Vamos fazer o estudo de caso de Demas. Paulo escreveu aos Colossenses a Filemon e a carta a Filemon na mesma época. Segundo os estudiosos, em torno de 60 e 62 depois de Cristo. E escreveu a carta a Timóteo por volta de 64 e 65 depois de Cristo. E vejamos que interessante. Em Colossenses, em Filipenses, melhor dizendo, capítulo 1 e único, né? Versículos 23 e 24, Paulo fala, saudam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Ele falou, está vendo Demas? Ele é meu cooperador. Demas, ele anuncia a palavra comigo. Ele coopera comigo para a propagação do evangelho. É um homem a quem vocês devem se espelhar. Porque até então, ele não demonstrou quem ele era verdadeiramente. E Paulo falou, é meu cooperador. Ele é meu cooperador. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, e aí eu que estou deduzindo pelo texto, provavelmente deve ter escrito depois de Filemon, apesar de ser na mesma época, porque ele já fala assim, saudava-os Lucas, o médico amado, e também Demas. Ele não dá nenhuma qualificação a Demas, mas ele ainda fala que Demas sauda aqueles irmãos. Porém, meus irmãos, aqui está a diferença. Aqui está uma mudança na vida de Demas. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, uns 3 anos depois dele escrever a carta a Filemon e a Colossenses, o apóstolo Paulo fala, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. 2 Timóteo 4, 10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Observe, Demas aqui não fala que ele depois morreu, talvez, a Bíblia não conta mais nada dele, mas ele abandona. E não é, aí alguns podem dizer, não, mas ele só discordou de Paulo, ele abandonou Paulo, mas ele continuou pregando o evangelho em outro canto, ele só não queria acompanhar Paulo, mas aqui não fala isso, meus amados. A Bíblia fala que ele, tendo amado o presente século, tendo amado o mundo, tendo amado o que o mundo oferece, ele abandonou ao evangelho. Ele era um joio. E lembre-se, trigo não vira joio, joio não vira trigo. Joio anda junto de trigo, mas joio é joio e trigo é trigo. Nós podemos confundir como Paulo confundiu. Paulo achou que ele era um trigo, mas ele era joio. E qual é o perigo? E eu até conversando hoje mais cedo com nosso irmão João, aquele que aparenta ser correto, aquele que aparenta ser cristão, ele é muito mais perigoso do que aquele ímpio costumais. Porque muitas vezes o ímpio costumais, ele sabe que está no erro e ele precisa de uma mudança, por mais que ele não mude, mas ele tem essa consciência. E aquele que aparenta ser, ele é muito perigoso, porque ele vai disseminando ervas daninhas. A Bíblia não fala, mas é bem provável que Demas, quando foi para Tessalônica, talvez ele começasse a ensinar ali algo misturado, um Cristo que não foi crucificado, um culto com rituais judaicos ou de qualquer outra religião. A Bíblia não fala, mas talvez tenha acontecido. Então observe como é que por que é que ele fala,
O que é que o autor fala? Considerando atentamente o fim da sua vida. Porque se ele se mantém fiel até o final da vida, esse a gente deve imitar. Mas se não, talvez no final, no processo da sua vida, ele vai se corromper. Agora vejamos o outro estudo de caso, agora é de Paulo. E aí, a última carta que ele escreve, segundo os estudiosos, é a segunda carta a Timóteo. Já se preparando para morrer, ele já tinha consciência que ele iria morrer. Ele já tinha consciência que a morte dele estava próxima. E se os irmãos lerem as cartas de Timóteo, principalmente a segunda, você vai ver que o entusiasmo, a empolgação e a alegria dele é constante. Ele não fica, eita, eu vou morrer agora, o que será de mim? Não, ele está contente, ele está alegre. E do versículo 6 ao 9 do capítulo 4 de 2 Timóteo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ou seja, ele tem consciência disto. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa. Ele fala aqui para Timóteo: olha, procura vir ter comigo depressa, não demore, porque eu estou perto de morrer. Mas isso não o angustia a morte. Pelo contrário, ele está grato. Ele fala: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Versículo normalmente muito mal empregado. Morre um ímpio, tem esse versículo. Morre qualquer pessoa, tem esse versículo. Só que esse versículo, ele é muito mal empregado. Então, nós observamos meus irmãos, nós observamos a vida de Demas e a vida de Paulo. Paulo, ele foi fiel até o último suspiro. Aos Paulos que existiram por aí, nós devemos imitá-los, porque eles foram imitadores de Cristo, que foi fiel a Deus até o fim. Jesus Cristo, que sustentou esses guias no passado, é o mesmo que nos sustenta hoje, atualmente, meus irmãos. Aquele Jesus do passado é o mesmo de hoje. Ao lembrar-se deles, ao lembrarmos de Paulo, ao lembrarmos de homens fiéis que morreram segurando o estandarte de Cristo, nós estaremos nos lembrando do próprio Cristo que o sustentou. Nós estaremos lembrando do Cristo que sustentou eles até o fim. E aí nós lembramos de toda a igreja primitiva, da reforma protestante, quantos morreram queimados, glorificando a Deus. No versículo 8, que fala a expressão ontem, diz respeito à obra mediadora de Jesus na terra, proclamada e confirmada aos líderes por aqueles que a ouviram. Como escaparemos nós se negligenciamos tão grande salvação, o qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram? Hebreus 2:3. Então, aquele mesmo Cristo de ontem é o mesmo de hoje. Hoje, diz respeito à obra intercessora que Jesus realiza no céu, onde ele representa o crente na presença de Deus. Quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 34. Também o termo fala para sempre. Diz respeito ao sacerdócio de Cristo, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, aquele Cristo, ele é o mesmo em todo momento. Também aquele Cristo que preservou a muitos da morte em um determinado momento, porque em outro momento a pessoa morreu, é o mesmo Cristo que estava com ele quando ele morreu. O Cristo que livra da morte é o mesmo Cristo que faz com que morra.
Versículo 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale está o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito o que com isso se preocupavam. Em toda a carta, o autor fala do perigo de voltar para o antigo sistema judaico. Nós vimos isso muito, né, no capítulo 12. Esse sistema judaico que foi ultrapassado em Cristo. Apesar do foco no judaísmo, a preocupação não é somente com o judaísmo, mas com doutrinas várias e estranhas a Cristo. Naquele momento também tinha uma outra doutrina chamada ebionismo, que eram judeus que criam em Jesus como o Messias, porém, eles rejeitavam a sua natureza divina. Eram doutrinas que surgiam, e essa aí era mais ou menos daquela época. Eles negavam a pré-existência e a encarnação de Jesus. Então não é somente voltar aos rudimentos judaicos, mas também negar doutrinas bíblicas, como a encarnação de Cristo e a divindade de nosso Senhor. Pouco depois surgiu o marcionismo, que dizia que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento. Abrindo um parênteses, você vê que essas doutrinas essas heresias, melhor dizendo, são requintadas. Esses dias eu ouvi uma conhecida falando que o Deus do Novo Testamento é diferente do Antigo Testamento. Eu quase falo, tu botou isso no micro-ondas, foi? Porque isso é requintado. Isso não é de hoje, é do ano 100 e pouco depois de Cristo. E eles diziam também que Jesus não era humano. Enquanto um dizia que Jesus não era Deus, outro dizia que Jesus não era humano. Aí veio o arianismo, veio o sabelianismo, né? Todos esses dois aí dizendo que Jesus não era filho de Deus, não era Deus, na verdade. E hoje, meus irmãos, além dessa, nós temos várias outras heresias, que são doutrinas estranhas a Cristo e que muitas das vezes está impregnado, está na tradição da igreja, está nos costumes. Esses falsos profetas ensinam que Deus nunca mandou, ensinam conceitos e práticas que estão fora da Bíblia e procuram enganar os incautos, enganar, se possível, os próprios eleitos. Glória a Deus, meus irmãos, que não é possível enganar os eleitos. Não é possível, não é por causa da nossa capacidade, não, mas é pelo Espírito Santo que habita em nós. Observe que eles ensinam práticas que estão fora da Bíblia. Não vou aqui falar nem enumerar, porque senão a gente ia passar aqui muitas horas falando, mas quantas doutrinas vêm à mente que não é baseada na palavra de Deus, mas é baseada em homens, é baseada em revelações que tiveram por aí, que vai de encontro à palavra de Deus, e que as igrejas evangélicas, ditas evangélicas, estão lotadas de mundanismo, mas que já passam de geração a geração, já virou tradição, como era a tradição dos judeus, de criar leis que não estavam na Bíblia, mas já foram passando de pai para filho e virou como algo aparentemente correto, mas que está errado, porque vai de encontro às Sagradas Escrituras. E aí eu pergunto, meus irmãos, a Bíblia diz que, se possível, essas heresias enganaria, essas falsas doutrinas, como diz aqui na palavra de Deus, que são estranhas à palavra, que são estranhas ao Evangelho, porque não engana os escolhidos. Não engana, meus irmãos, muito simples, não simplista, muito simples, mas muito simples. Não engana os escolhidos, porque Deus nos escolheu. É Deus que nos escolhe. É Deus que nos escolhe. O nome disso é soberania. A igreja do Senhor, nem o inferno prevalecerá contra ela. Esta igreja, meus irmãos, que Deus escolheu antes da fundação do mundo, essas falsas doutrinas estranhas ao Evangelho, eles não alcançam. Mas além da soberania e por consequente, ou seja, em consequência, essas pessoas são fiéis à palavra de Deus, são fiéis a guias fiéis à palavra de Deus
e eles trazem à memória o que dá esperança, Cristo. Ou seja, você observa aí a responsabilidade do homem, a responsabilidade pessoal, a soberania que fala, eu lhe garanto, eu garanto, vocês eu escolhi, nada alcançará, mas em consequência, de forma consequente, essas pessoas, elas permanecem porque são fiéis à palavra de Deus, são fiéis a guias, fiéis às Sagradas Escrituras. Meus irmãos, como não se deixar se envolver por doutrinas várias e estranhas? Como não se deixar? Como é que nós não nos deixaremos se envolver por doutrinas variadas e estranhas à palavra de Deus? Simples. Trazendo à memória o que traz esperança, já foi falado. Cristo é a esperança. O Cristo pregado por guias fiéis à palavra de Deus. Então, é assim que nós iremos nos blindar quando formos fiéis. E como seremos fiéis se não estivermos lendo, meditando, estudando a palavra de Deus? A Bíblia é o filtro. É a Bíblia que é o filtro. É a Bíblia que vai dizer, isso aqui é uma doutrina falsa. Isso daqui é uma doutrina estranha à palavra de Deus. Não, isso aqui não. Isso aqui é uma doutrina bíblica. É a própria Bíblia, meus irmãos. Por isso que nós, protestantes, temos algumas bases, e uma delas é somente a Escritura. Não é porque o pastor Rogério ou o irmão Marcos falou. Não, não. Se eles falou e falou baseado na Bíblia, ok, mas ele falou baseado em quê? Não, eu acho. Não. Não, porque eu estudei segundo a arqueologia, segundo a história, segundo a sociologia. Não, meus irmãos, não quero saber. Mas segundo a psicologia, não interessa. O que interessa é a palavra. Então, é a Bíblia que é o filtro, não é a psicologia, não é a filosofia, não é a história, não é a antropologia, não é a arqueologia. Tendo a Bíblia como filtro, examine todas as coisas. Sem esse filtro, inevitavelmente, contribuiremos com um falso profeta. Isso é muito claro, meus irmãos. É muito claro. Eu vejo pessoas que eu acredito que Deus tem um propósito na vida delas, mas que não tem a Bíblia como filtro e acaba tambando, vamos dizer assim, em doutrinas heréticas, muitas vezes sem nem saber, achando que não, estou aqui, está todo mundo aqui falando, Senhor, Senhor, nós estamos aqui profetizando, glorificando, dando glória a Deus. Então, nós estamos com Cristo. Essas pessoas muitas vezes contribuem sem nem querer, sem nem saber, com falsos ensinamentos, com falsos profetas, com heresias. É preciso estarmos escravos da palavra de Deus. Os judeus entendiam que sua salvação estava atrelada a obras, a sua alimentação. Deixaram de entender que a alimentação era tão somente uma sombra que levava a Cristo e não um resultado em si mesmo. Aqueles alimentos eram uma sombra. Ele era uma sombra antes de Cristo vir que lembrava a Cristo. Mas eles começaram a comer e achavam que a salvação estava nos alimentos em si mesmo. E aí o autor, interessante nessa frase aqui, ele diz o seguinte, nunca tiveram proveito. Ele não está dizendo, tinha proveito, mas depois de Cristo deixou de ter. Não, ele fala, nunca tiveram proveito. E aí, tiveram ou não tiveram? Por que não tiveram proveito? Porque desde sempre estava errado quem obedecer às leis cerimoniais por ela mesma. Por isso que nunca tinha proveito. Eles obedeciam à alimentação, não por alimentação ser uma sombra do próprio Cristo. A alimentação regrada, né? Não pode comer isso, não deveria comer aquilo. Aquilo era a sombra de Cristo. Mas eles deixavam de comer, não porque aquilo era uma sombra, mas eles achavam que o não comer por si só garantia a ele a salvação. Era como ser filho de Abraão por si só, garantia a ele a salvação. Então, por isso que nunca tiveram proveito. Se ele, no passado, obedecesse às regras porque via ali uma sombra, tinha proveito. Mas não era o que eles faziam.
O que importa é estar com o coração confirmado na graça. O coração é alimentado pela graça, meus irmãos. Nosso coração tem que estar enraizado na graça. Romanos 11, capítulo 5, versículo 6 diz: assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. É tão somente pela graça que nós somos salvos. Versículo 10 ao 14 de Hebreus 13. Possuímos um altar no qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Os judeus menosprezavam os cristãos, meus irmãos, por vários motivos. Vários motivos os cristãos eram desprezados. Dentre os quais diziam que não tínhamos altar. Eles diziam: olha, vocês cristãos, não tem nem altar. Como é que vocês estão em religião? Como é que vocês adoram a Deus se nem altar vocês têm? Nós temos, eles falavam. Olha, nós temos o templo de Israel. Nós temos o templo. Vocês têm. Como é que vocês adoram a Deus? Eles, além de não saber que os primeiros cristãos tinham o altar, eles tinham o altar, nós temos o altar. Eles não sabiam o que eles achavam. Eles não sabiam que o que eles achavam era que o altar seria em breve destruído. Eles diziam que tinha um altar, mas o altar deles estava com dias contados. Aquilo que o enchia de soberba e vaidade estava com dias contados. Iria ser destruído. Logo, logo, muito próximo, ela seria destruída. O autor confirma que temos um altar, mas que não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Ou seja, quem ainda está preso ao judaísmo não pode ter comunhão na carne e no sangue de Cristo. O altar, e que altar é esse? Aí agora há uma pergunta: mas que altar é esse? Que altar é que nós temos? Nosso altar, meu irmão, é Cristo. Esse é o nosso altar. É o próprio Cristo. Quem insiste no altar que Cristo substituiu, não tem direito a Cristo. Aqueles que ainda insistem na antiga aliança, e nós vemos aí uma ideia aí de união, né, das religiões, é algo extremamente bizarro e antibíblico. Aqueles que insistem no altar que Cristo já substituiu, eles não têm direito a Cristo. O autor, divinamente inspirado, faz um paralelo perfeito e sem precedentes. Muito interessante. Ele faz esse paralelo divinamente inspirado. Enquanto os animais eram trazidos para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, teve o seu corpo queimado fora do acampamento. Com Cristo, meus irmãos, aconteceu da mesma forma. Jesus sofreu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. E o autor, ele faz esse paralelo muito claro, muito bíblico, muito divino. Saiamos fora do judaísmo, fora de Jerusalém, como cidade santa, levando o sofrimento de Cristo conosco. Agora Cristo não se encontra mais dentro do acampamento, nem mesmo suas sombras, que perderam significado de sombras. É interessante observar isso, meus irmãos. As sombras só eram sombras até Cristo vir. Cristo vinha, aquilo, até o que ela representava deixou de representar. É maldição, não é mais sombras. Ah, não, Tem um judeu que fala: não, eu vou aqui adorar a Deus aqui, vou trazer o tabernáculo, né? Vou trazer a arca da aliança, melhor dizendo.
aquilo ali é só, no mínimo, é só uma arca sem valor nenhum, no sentido salvífico. Não é sombra, não é mais sombra, não é mais nada. Enquanto os judeus estão se apegando a essa Jerusalém, os cristãos buscam a nova Jerusalém. Enquanto o judeu está apegado a essa cidade, está apegado àquela cidade física, territorial, aquela porção de terra, nós estamos presos à nova Jerusalém, nós estamos presos a Cristo, nós pertencemos àquela que há de vir. Jesus, observem isso aqui, meus irmãos, Jesus foi crucificado fora de Jerusalém, deixando claro que não era mais em Jerusalém, como cidade santa, que estava a salvação, mas fora dela. Não era mais em Jerusalém, ali é também um símbolo. Não é em Jerusalém que nós vamos encontrar salvação. Também hoje, não é lá no Gólgota, no Monte das Caveiras, mas é um símbolo que não é mais em Jerusalém como cidade, mas é em Cristo que nós vamos encontrar a salvação. João 19, 20 diz: muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em aramaico, latim e grego. Era perto da cidade. Cristo foi crucificado fora de Jerusalém, representando que não é em Jerusalém que nós vamos buscar a salvação, é em Cristo que nós teremos a salvação. Versículo 15 e 16. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Os sacrifícios permanecem, meus irmãos, depois de Cristo. Veja que o sacrifício ele permanece. Quem disser, né, melhor dizendo, que os sacrifícios acabaram, estão enganados, estão errados. Os sacrifícios eles permanecem depois de Cristo, né? Mas muda sua forma de ser. Nós não precisamos. Aí, esse sacrifício de matar um cordeiro, pelo perdão dos pecados, por agradecimento e por vários motivos, esse sim, foi aniquilou-se em Cristo. Mas há sacrifício ainda. Agora o sacrifício é por meio de Jesus Cristo, que é o sacrifício de louvor, através de lábios que confessam o nome de Jesus. Lábios que adoram, lábios que falam da graça de Deus, lábios que pregam a palavra, lábios que cantam a palavra de Deus. É sacrifício de louvor. Lábios que anunciam o evangelho, é sacrifício de louvor. Mas não somente, além de louvor, praticar o bem e a mútua cooperação, que também deve ser por meio de Jesus. Esses sacrifícios são o que Deus se compraz. São esses sacrifícios que agrada a Deus. Então, há o sacrifício. Mudou a forma de sacrificar, mas há o sacrifício. É uma vida conforme a vontade do Senhor. Lembremos, meus irmãos, do estudo da manhã. Ao sermos constantes no amor fraternal uns com os outros, mutualmente, estamos fazendo um sacrifício que agrada ao Senhor. Ao cuidar um do outro, ao nos preocupar com nossos irmãos espalhados por esse mundo, como a gente falou pela manhã, em países onde está muito mais forte a perseguição, ao orarmos, ao chorarmos por eles, nós estamos fazendo um sacrifício que agrada a Deus. Cuidando, enviando recursos para o crescimento da igreja, para a preservação dos eleitos. Nós estamos fazendo um sacrifício que agrada a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vida como um todo é um louvor que agrada a Deus. Há o sacrifício. Esse sacrifício, ele é o nosso viver. O sacrifício é o nosso viver conforme a vontade de Deus. É acordar para a glória de Deus. É comer para a glória de Deus. É dormir para a glória de Deus. É tudo que for fazer para que o nome de Deus seja glorificado. É anunciar o evangelho. É louvar a Deus. É cuidar um dos outros. Isso é o que agrada a Deus. Já concluindo, já próximo do fim, meus irmãos, vamos ler o último versículo desta noite, aqui de Hebreus. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Eu desconfio, meus irmãos, que esse talvez seja um dos versículos mais pregados nas igrejas. Eu desconfio que seja um dos mais pregados. Está claro que o autor está falando dos guias que são fiéis à palavra de Deus. Ele aqui não fala fiéis à palavra de Deus, como ele falou no versículo 7, mas isso está subtendido. Porque já estava no versículo 7. Se você deve lembrar daqueles que eram fiéis, os de agora, os que estão vivos com eles no passado, que estavam vivos com ele no passado e os que estão vivos conosco. Nós devemos lembrar deles, desses guias que são fiéis à palavra de Deus. Mesmo esses que estão vivos, esses guias fiéis à palavra, velam por nossas almas. Um verdadeiro guia, meus irmãos, um verdadeiro pastor, um verdadeiro presbítero, um verdadeiro diácono, uma pessoa que Deus colocou como líder, você não está vendo, mas tenha certeza absoluta, ela está velando por sua alma. Ela está orando, mesmo sem você saber, mesmo até você duvidando. Se ele é fiel à palavra de Deus, ele está velando por sua alma. E velando aqui não é só de noite não, é de dia também. Ele está velando porque não é algo que ele naturalmente vai fazer, mas o Espírito Santo, se ele é fiel, vai o constranger, vai fazer o que ele vele, que ele ore pela alma das suas ovelhas, aquelas ovelhas que Deus o entregou. Esses guias fiéis à palavra de Deus velam por nossas almas, e isso eles fazem, pois sabem que o peso da responsabilidade está sobre eles. Eles passam a noite orando pela igreja. Não é por acaso que eles prestarão conta de cada alma sob sua autoridade, como o atalaia, descrito em Ezequiel 33. Por isso, sejamos submissos, pois ao velar, farão com alegria e não com gemidos. Mas observe, meus irmãos, uma coisa interessante. E aí, quem falar isso já fica desconfiado que ele não é fiel à palavra de Deus. A gente ouve muito falar lá em Crônicas, não toques no ungido do Senhor, dando ao ungido do Senhor legitimidade para fazer o que quiser. Não toque no ungido, o ungido é o ungido do Senhor. Esse texto é muito mal empregado. Obviamente, quando Davi fala não toque no ungido do Senhor, é porque os seus companheiros de luta, lembre-se que Saul é o primeiro rei de Israel, o segundo é Davi. Deus fala para Davi, olha, você vai ser rei. E Saul se sente em risco com Davi vivo, então procura matar Davi, para se permanecer, se perpetuar no reinado. E aparecem várias opções, várias situações de Davi matar a Saul. E aí os colegas de Davi falam, olha, vamos, agora está a oportunidade. Ele está dormindo, lança a lança no peito dele e ele vai morrer e você vai se tornar rei. E Davi fala, não toque no ungido do Senhor. O tocar no ungido aqui, meu irmão, é matar. Ainda serve. Não é só no ungido não, você não pode matar ninguém. Via de regra.
Você não pode matar ninguém, assassinar ninguém, na verdade. Mas Davi, ele criticou a Saul. Saul, que andava longe dos caminhos do Senhor, Davi confrontava. Davi falava: Saul, está errado. Saul, você quer me matar, mas eu não quero, eu quero o seu bem. Eu não quero mal contra ti. Então ele confrontava Saul. Logo, o pastor ele deve ser confrontado. Se o pastor ele tiver, por mais que ele velho, por mais que ele seja fiel à palavra de Deus, ele ainda é carne. Ele ainda está em santificação. Ele ainda precisa de nossas orações e oremos pelo nosso pastor e pelo nosso pastor. Mas ele também pode errar. E a gente deve confrontar mais na palavra, não baseado no que eu acho. A Bíblia fala isso e vamos confrontar com amor, mostrando, pastor, mas a situação aqui, se porventura vier a acontecer. Agora, se o pastor falar, não toque no ungido do Senhor, pode procurar outra igreja, meus irmãos. Que ali ele não é fiel à palavra de Deus. Se, pelo menos, tente orientá-lo. Se ele não quiser abrir mão desse talismã, não toque no ungido do Senhor, deturpando a palavra de Deus, é melhor procurar uma igreja fiel às Sagradas Escrituras. Observe que não é qualquer guia. Antes de tudo, esse guia deve ser irrepreensível. Ele deve ser esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém deve ser prudente, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua casa, criando os filhos sob disciplina, com respeito, não seja neófito, que tenha bom testemunho dos de fora, como está escrito em 1 Timóteo 3:7. Ele tem que ter todas essas qualificações. Claro, como eu falei, ele é um ser humano que muitas vezes isso aí não está em 100%, pode estar oscilando, mas o propósito é esse. E aquela situação de oscilando, que a igreja vier a perceber, pode e deve ajudar, confrontar, mostrar ao pastor da sua igreja. Então ele tem que ser fiel à palavra de Deus e não aos seus próprios interesses. O pastor, o guia que nós devemos seguir, ele deve ser fiel à palavra de Deus e não aos seus interesses. Nós vemos aí igrejas que têm dono e aonde essa igreja deve servir a esse dono. E cria um bocado de aberrações e as pessoas vão seguindo, porque aquela igreja não é de Cristo, aquela igreja é de fulano e de Beltrano. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos ter um discernimento e que possamos ter uma vida que os deveres espirituais sejam praticados com Deus e para com a palavra de Deus. Mas vamos trazer aqui 3 aplicações. Primeira, imitem seus pastores fiéis. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Está lá em 1 Coríntios 11:1. Se eles são fiéis à palavra de Deus, eles são imitadores de Cristo. Então, seja fiéis aos seus pastores. Abrindo um parêntese, rapidamente. A casa da gente é um ministério. Nós somos pastores de nossa casa. Nós podemos falar para os nossos filhos, sede meus imitadores, como sou de Cristo. Isso é uma reflexão para cada um de nós. Segunda aplicação, cuidado com as doutrinas estranhas à palavra de Deus. Cuidado. Não é porque diz Senhor, Senhor, expulsamos demônios, profetizamos. Deus vai falar, pastor de mim que pratica a iniquidade. Como é que a gente vai saber se a pessoa está sendo fiel, está sendo obediente a Cristo ou está praticando iniquidade? A palavra vai dizer. O testemunho daquela pessoa vai dizer. Quando a pessoa prega aqui a palavra de forma muito bonita,
mas que tem uma conduta que nem o ímpio tem, cuidado. E terceiro, viva uma vida de inteiro louvor, com lábios e confessando o nome do Senhor, e mutuamente com a prática do bem e da cooperação entre irmãos. Que nós possamos que possamos, meus irmãos, ser sacrifício vivo de louvor e adoração ao nosso Senhor. Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças e orar mais uma vez ao Senhor. Senhor Deus, Pai amado, nós te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, ó Deus, de meditar na Tua palavra, oportunidade, ó Deus, de anunciar o Teu Evangelho, ó Pai. Ó Deus, continua conosco, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, cada vez mais ser fiel à Tua palavra. Ó Deus, não conforme o nosso prazer, a nossa vontade, mas conforme o Senhor manda, ó Pai. Tua palavra diz que ao Te servir, ó Deus, nós iremos aborrecer a muitos e a nós mesmos. E que, ó Deus, esse aborrecimento não venha nos entristecer, pelo contrário, ó Deus, sermos gratos a Ti. Nós Te pedimos, ó Deus, e Te agradecemos pelo nosso pastor, que o Senhor possa estar, ó Deus, dando a ele cada vez mais discernimento da palavra. Que ele, ó Deus, seja cada vez mais imitador de Cristo. Mas que porventura, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que ele ainda, assim como nós, está no processo de santificação. Nos momentos, ó Deus, que ele precisar de um socorro, de um suporte, nós estaremos aqui, ó Deus, para dar esse suporte, para cuidar, ó Deus. Ó Deus, que ele permaneça assim até o fim da sua vida, para que, ó Deus, no passado, as pessoas possam se lembrar. Ali está um guia que foi fiel à palavra de Deus. Mas não somente o nosso pastor, como cada um de nós daqui, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ser fiel à Tua palavra até o fim da nossa vida, ó Deus. Ó Deus, mesmo com o risco da própria vida, ó Pai. Se necessário for, ó Deus, perder a nossa vida. Se necessário for, ó Deus, perder a vida dos nossos entes queridos. Que venhamos a permanecer fiéis à Tua palavra, ó Deus. Fiéis ao Teu propósito. Desde já, ó Deus, nos perdoa, ó Pai, porventura os momentos, ó Deus, que fomos infiéis. Infiéis no falar, infiéis no agir, infiéis no olhar, infiéis nas motivações, ó Pai. Tem misericórdia, ó Deus. Ó Deus, que cada um venha entender o propósito da Tua palavra, ó Deus. Cada um de nós, ó Deus, venha entender e buscar a Tua palavra, ó Deus, em espírito e em verdade. Ó Deus, Te pedimos pela família pastoral, que cada um deles, ó Deus, venha entender a sua responsabilidade em estarem debaixo da autoridade do pastor, ó Pai, porque é uma das características necessárias para o pastor, ó Pai. Não só a família pastoral, mas toda a igreja, ó Pai. Que esteja submissa ao pastor, mas mais do que isso, ó Pai, pedimos que o pastor seja submisso à Tua palavra. Independente, ó Deus, de gostarem ou não gostarem, independente de ter muita ou pouca gente na igreja. Importante que está o Teu Santo Espírito. Nós Te louvamos, ó Deus, Te agradecemos. Te pedimos, ó Deus, por continuação dessa noite. Seja continue tranquilo, em paz, e que essa semana, ó Deus, continue sendo uma semana abençoada, que o Seu nome, ó Deus, seja anunciado. Muito obrigado por tudo, ó Deus. No nome de Jesus. Amém.